som, ok. Irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu convido a igreja, aqui presente e aqueles que nos acompanham pela internet, para lerem comigo no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 24. Abra aí sua Bíblia e, com base nesta leitura, a leitura inicialmente de apenas um versículo, que é o versículo 25, nós iremos refletir sobre como aplacar a ira de Deus em tempos de calamidade. Como aplacar a ira de Deus em tempos de calamidade. 2 Samuel, capítulo 24, verso 25, na minha versão, diz o seguinte: Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. E então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Que o Senhor aplique pelo seu Espírito Santo esta palavra em nossos corações. Meus amados irmãos e amigos internautas, faz cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, que nós vivemos nesta pandemia, e cada dia que passa, os dados são mais alarmantes. Já são cerca de 8.000 pessoas mortas por este vírus, só na Paraíba, além de outros números mais no Brasil e no mundo. No Brasil já ultrapassou a marca de 500 mil e no mundo está se aproximando da marca de 8 milhões de pessoas. E ninguém tem previsão de quando este mal ele irá ter seu fim. Se fala de vacina, mas até o momento não se encontrou uma vacina que seja eficaz, que resolva este problema de forma definitiva. De maneira que nós não sabemos quanto mais pessoas serão vítimas deste mal, deste vírus. Além das pessoas que foram infectadas, mas se recuperaram, Temos percebido de forma bastante palpável como este vírus ele é maléfico, tem ceifado vidas de inúmeras pessoas que nós não conhecemos e também que nós conhecemos. Recebemos recentemente a notícia de alguns obreiros do Senhor que faleceram vítimas deste mal. E tudo isto nos aflige, tudo isto nos faz questionar até quando teremos que conviver com este perigo que nos rodeia a cada instante. E quando nós, meus amados irmãos, olhamos para a palavra de Deus e buscamos da parte do Senhor uma resposta para essa questão, muitas vezes o que nós vamos encontrar não é aquilo que nós gostaríamos. E é importante nós estarmos atentos àquilo que Deus nos diz acerca destes males que alcançam as pessoas de uma forma geral, porque este vírus ele tem alcançado pessoas de todo o mundo, não somente do Brasil, mas de vários países e continentes. Todos os moradores da terra têm sido vitimados por este mal. E quando nós olhamos para um texto como este da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, que é o texto de 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos perceber que havia um mal semelhante na terra de Israel, nos dias do rei Davi, que também se generalizou
e vitimou muitas pessoas. Quando o mal ele é apenas local, quando ele é apenas particular, a razão deste mal é diferente de quando este mal ele se alastra, ele se expande e atinge uma maior proporção. É isso que tem acontecido com este vírus, e foi isso que aconteceu na época do rei Davi, com a nação de Israel. No verso 25 é dito aqui que este mal só foi cessado quando Davi ele ofereceu sacrifícios a Deus. E se nós quisermos ter uma ideia do que está acontecendo, é necessário nós olharmos aqui para o início do capítulo 24, que vai nos informar a razão de todo este mal em Israel, que levou Davi, por meio de muita dificuldade, por meio de muitos sofrimentos, a oferecer a Deus este sacrifício para que este mal pudesse cessar. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, a partir do verso 1, você vai ver a razão daquele mal que foi uma peste que se instalou no meio de Israel e que matou milhares de pessoas. É dito aqui a partir do verso 1 o seguinte: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá, um censo do exército de Israel. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isto? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe, sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroé, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos hititas. Chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Presta atenção mais ainda a partir do verso 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele, dizendo: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro eu cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer esta catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu, e ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família.
Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: porque o meu senhor e rei veio ao seu servo? E Davi respondeu: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceita a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, pois não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E aí vem o versículo que nós acabamos de ler no início da mensagem, o versículo oficial da mensagem, versículo 25, que diz: Davi edificou ali então o altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, e assim o Senhor aceitou as suas súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiu Israel. Vejam, meus irmãos e irmãos, como começou todo aquele mal em Israel. Até então Israel estava bem, Davi tinha um grande exército, a terra estava gozando de uma certa prosperidade, mas de uma hora para outra Davi resolveu fazer algo que ele não devia, algo que aos olhos, talvez meu ou seu, não fosse coisa grave, não fosse nada demais. Todavia, aquilo foi grave aos olhos do Senhor, ao ponto do Senhor trazer uma praga sobre Israel que matou muita gente. Pessoas que inclusive não tinham diretamente a ver com o pecado de Davi. Tanto é que Davi disse: fui eu que pequei, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família. Mas embora eles não tivessem diretamente algo a ver com aquele pecado de Davi em levantar o censo, eles tinham indiretamente algo a ver com aquele pecado, porque no início do capítulo, verso 1, é dito que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo do exército. Então veja, meus irmãos e irmãos, que nada acontece por acaso. Talvez para alguns este vírus que tem assolado o mundo e matado muita gente seja uma causa natural, seja um problema biológico apenas. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós não acreditamos nisto, porque nós acreditamos que neste universo de Deus, neste mundo que Deus criou, nada acontece, nada entra nele, nada permanece nele, se assim Deus não determinar. E parece-me que este mal aqui foi um decreto permissivo de Deus, porque se lermos o texto paralelo lá de 2 Samuel, de 1 Samuel, aliás, de 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ver que Satanás foi quem diretamente citou Davi a levantar aquele censo. E se a gente ler bem o texto paralelo, e um texto complementa o outro, a gente vai ver que Deus observou aquela situação e fez uso daquela situação para tratar com pecados passados e até mesmo presentes do seu povo na antiga aliança. E meus amados irmãos, é dito que quando Davi fez esta atitude, o coração dele pesou. Ele reconheceu o seu pecado, mas isto não foi suficiente para que a praga fosse eliminada do meio de Israel. Foi necessário ele ter outras atitudes, até que finalmente a praga cessou. Eu queria aqui rapidamente tirar deste texto uma verdade do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitos hoje têm relevado. E esta verdade é acerca da ira de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus se ira. E a ira de Deus precisa ser aplacada.
No Salmo 7, versículo 11, é dito que Deus se ira todos os dias por causa dos pecados da humanidade. E essa ira de Deus precisa ser aplacada. Se não for aplacada neste mundo, ela irá persistir por toda a eternidade. E é isso que nós vemos aqui neste texto. Mas nós vemos muito mais. Nós vemos como agirmos para aplacarmos a ira de Deus, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade. Então eu queria rapidamente ver aqui com os irmãos 3 coisas que Davi fez e que nós precisamos fazer para aplacar a ira divina. A primeira coisa é o arrependimento real. O aplacamento da ira de Deus vem por meio de um real arrependimento. É o que vemos nos versos 10 e verso 17 aqui de 2 Samuel, capítulo 24, quando é dito: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso. Em outras versões diz: Davi sentiu seu coração pesar e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Então vejam, meus amados irmãos, que Davi pecou, mas Davi não permaneceu no seu pecado. Quando Davi viu a loucura que tinha feito, a gravidade do seu crime, da sua transgressão perante a lei de Deus e perante, os olhos do Senhor, até perante os olhos de Joabe, que disse: para que o Senhor quer saber quantos homens tem no seu exército? Segundo, irmãos, a perspectiva humana, Davi era rei. Ele talvez tivesse direito de saber com quantos ele poderia guerrear contra as nações inimigas. Mas, aos olhos de Joabe e aos olhos principalmente de Deus, aquilo foi um grande mal, como ele depois veio a reconhecer. Até então a sua vista estava obscurecida para com aquela atitude pecaminosa. Mas quando ele viu o que ele tinha feito depois, ele disse: de fato eu cometi uma grande loucura, uma grande iniquidade. Ele não ficou, irmãos, com rodeios, tentando arrumar uma desculpa para o seu pecado. Não, ele sentiu o seu coração pesar e confessou o seu pecado a Deus. No texto paralelo, lá de Crônicas, é dito que inclusive ele se vestiu de luto com as demais autoridades de Israel, se prostrou com o rosto em terra e começou a clamar pelo perdão de Deus. Irmãos, nós vivemos em uma época onde não se sente mais o peso do pecado, onde as pessoas pecam e acham que não estão cometendo nada demais. Já falei em outras oportunidades, acredito que é oportuno dizer hoje mais uma vez como estava o estado da sociedade, como estava o estado da igreja antes desta pandemia. As pessoas estavam brincando com as coisas de Deus e com o próprio Deus, cometendo sacrilégios, blasfêmias, pecado à torta e à direita, e achava que ia ficar assim mesmo. Mas não, Deus, Ele manifestou a sua ira. E esta ira, irmãos, está estampada em toda a face da terra. Como ela se estampou lá em Israel, porque é dito que Davi, ele cometeu um pecado que foi de canto a canto em Israel, de Dan a Beceba, percorreu todo Israel. E o resultado do pecado dele foi um castigo com as mesmas consequências. Deus matou pessoas com aquela praga de canto a canto em Israel. Se antes Davi se gabava por ter um grande exército, se antes ele se confiava no braço carnal e achava que por ter um grande exército podia guerrear com qualquer inimigo, ele agora, quando começa a ver as pessoas do seu exército sendo abatidas, o número dos israelitas sendo diminuído, ele começa a perceber a gravidade do seu pecado. Isso pesa no coração dele.
Isso sensibiliza, isso toca, isso incomoda. É dito que ele passou a noite toda afligido pelo seu pecado, só se levantou pela manhã. E quando ele se levantou pela manhã, ao invés dele ouvir da parte de Deus, pronto, está tudo resolvido, você já confessou. É dito pelo contrário, que Deus mandou o profeta Gad dizer a ele: eu vou te dar 3 opções para você reparar o erro que você fez e não volte a cometer este tipo de pecado, outro pecado pior, para que também não aconteça consequências piores. Mas voltando um pouco ao que eu estava dizendo, antes desta pandemia as pessoas estavam, irmãos, brincando com as coisas de Deus e com o próprio Deus, brincando com o pecado, e mesmo depois desta pandemia, muitos continuam insensíveis com relação à gravidade do pecado, e acham que nem precisa confessar, e tem alguns que confessam, mas de forma muito superficial, e acham que está tudo bem, está tudo resolvido. Mas não à luz da palavra de Deus. A gente vê alguns decretos sendo promulgados pelas autoridades políticas, não é verdade? Com relação ao receio deste mal se espalhar, e dentre esses decretos há muitas vezes a proibição dos cultos, e há aqueles que concordam, há aqueles que discordam, há aqueles que dizem que a igreja não pode fechar porque a igreja realiza um trabalho essencial, há aqueles que dizem que mesmo a igreja realizando um serviço essencial precisa ter seus cuidados. Mas o fato é, meus amados irmãos, que independente dessa discussão, eu ainda não vi uma autoridade política promulgar um decreto dizendo: vamos nos vestir de luto, vamos nos prostrar em terra e vamos clamar a Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos reconhecer as nossas faltas, porque este mal não é um mal natural, este mal é resultado da ira de Deus contra os nossos pecados. Quantos têm caído, prostrado diante de Deus, como Davi, sentindo o peso dos seus pecados e pedindo perdão a Deus? Ao contrário, ao invés disso, a gente vê as pessoas nas praias, sem máscara, inclusive, desrespeitando os decretos das autoridades governamentais. Vemos muitos nos churrascos, vemos muitos nas baladas, meus amados irmãos, menos sem se arrepender dos seus pecados. Mas quero uma vacina que resolva esta praga. Quero uma solução para essa peste que tem assolado o mundo. Mas não virá solução, não virá salvação, enquanto Deus não determinar. Não tem cientista, não tem médico que possa resolver essa questão. Isto só Deus pode proporcionar à humanidade. E ninguém sabe quanto tempo mais este mal vai perdurar. Já vai quase 1 ano e meio. Aqui o mal durou 9 meses e meio. Irmãos, 9 meses e meio. Morrendo gente com essa peste que Deus mandou por causa dos pecados de Israel. E por causa dos pecados da humanidade impenitente, da qual nós fazemos parte. Já vai 1 ano e meio, mais ou menos, que este mal do Covid está aí matando. E o que é que Deus está esperando? A gente está esperando algo da parte de Deus. O que é que Deus está esperando de nós? Arrependimento, confissão de pecados, sentir o peso do nosso pecado e não estar com rodeio, não estar com desculpa dizendo: não, eu não fiz nada de mal, eu só contei o meu exército. Eu não fiz nada demais, só tomei uma cervejinha. Eu não fiz nada demais, só matei um. Não, meus amados irmãos, é necessário um arrependimento, e um arrependimento real, para aplacarmos a ira de Deus e fazermos cessar a praga. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa,
Para aplacarmos a ira de Deus é necessário um tratamento espiritual adequado, é o que vemos dos versos 12 ao 15. Quando é dito assim: vá dizer a Davi, isto quando Davi já se levantou pela manhã, após ter reconhecido o seu pecado. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções: espada, peste ou fome. Escolha dos 3 o menor, para que eu possa dizer aquele que me enviou. E Davi disse: olha, que caiu nas mãos de Deus, mas não cai nas mãos dos homens, porque da parte de Deus há misericórdia, de fato, né? Então é dito aqui no verso 15 que Deus enviou aquela praga e matou muita gente, né? Então, meus irmãos, há pecados que a confissão resolve, mas há pecados que, além da confissão, é necessário um tratamento espiritual, para que haja correção, para que a gente depois não venha cair nestes mesmos pecados ou em outros. Alguns pecados precisam ir além do perdão, precisam ser corrigidos. Até, irmãos, na nossa vida comum, na nossa vida social, nós percebemos que é assim, quanto mais na vida espiritual. Em meados dos anos 90, cerca de 1994, 95, houve um crime hediondo aqui no Brasil, onde um jovem ator, do nada, matou uma jovem atriz. E aquilo repercutiu em todo o país. E foi julgado aquele jovem ator e foi dado uma sentença para ele cumprir pelo seu pecado. Houve uma dificuldade em provar que tinha sido ele, mas quando realmente foi provado, ele pegou uma pena, mas desta pena ele cumpriu 1/3 só. E quando saiu da prisão, foi dito que ele se regenerou, porque entrou em uma igreja e virou pastor. E quando a gente vê este homem dar testemunho, ao invés do nome de Deus ser glorificado, o evangelho é escandalizado, porque o senso comum, a justiça comum, popular, não consegue aceitar que alguém que tirou a vida de outra pessoa, que destruiu uma família, possa ser resolvido de uma forma tão banal. E até hoje a sociedade tem clamado por justiça. E quando nós falamos de justiça da parte dos homens, a justiça é falha. Mas quando nós falamos de justiça da parte de Deus, nós podemos ter a certeza de que esta justiça, ela é uma justiça sábia, é uma justiça santa, é uma justiça correta. A justiça que não falha. E assim foi com Davi. Assim foi com Israel. Israel tinha pecado. Davi tinha pecado. E o pecado deles foi tão grave aos olhos do Senhor, irmãos, que foi preciso mais do que confissão, foi preciso mais do que se vestir de luto, foi preciso mais do que se prostrar com o rosto em terra. Foi necessário um tratamento para corrigir aquela atitude que havia no coração deles, de soberba e tantos outros males. Nós sabemos que Israel sempre teve um coração ingrato para com Deus. Era outro mal que precisava ser corrigido. Israel precisava se tornar humilde diante de Deus. Israel precisava se tornar grata para com Deus. E isso não seria resolvido com a simples confissão. Era necessário vir a praga. E para este mundo impenitente do qual nós fazemos parte, para que a ira de Deus seja aplacada, é necessário, além das pessoas reconhecerem os seus pecados, também passarem por um tratamento espiritual. Porque há certos tipos de pecado que exigem certos tipos de castigo e de tratamento. E o interessante aqui é que a gente vê aqui que a justiça de Deus não é uma justiça arbitrária, não é uma justiça maligna, mas é uma justiça recheada de misericórdia. Porque, irmãos, por mais que a gente sofra, por mais que a gente enfrente malefícios, pestes e outras coisas mais,
às vezes as coisas ainda poderiam ser piores. Todo mundo está lamentando o mal do Covid, mas poderia estar pior. Se Deus não fosse misericordioso, se Deus não fosse gracioso, poderia estar pior do que ainda está. Porque há pecados que clamam até o céu. Há pecados que chegam à presença de Deus, como os pecados de Sodoma e Gomorra, que exige que Deus derrame, não é só uma praga não, mas é fogo e enxofre para acabar. O planeta Terra poderia ter sido exterminado, mas Deus, além de ser justo, é gracioso, é misericordioso, e são as suas misericórdias as que se renovam sobre nós, que não permite que sejamos exterminados pela sua ira. Nós temos dificuldade em equilibrar as nossas emoções, mas em Deus há perfeito equilíbrio, há perfeita harmonia. Deus é tão justo como é ao mesmo tempo tão misericordioso e vice-versa. E Deus diz para Davi: desses 3 males escolha um deles para tratar com o seu erro, para tratar com o seu pecado. E Davi escolhe, é claro, dos 3, o menor, que foi aquela peste, que mesmo assim trouxe muito prejuízo. Você que nos ouve pela internet, independente se você professa fé em Cristo ou não professa fé em Cristo, que nesta noite o Espírito Santo, por meio da santa palavra de Deus, possa estar trazendo à sua consciência, ao seu coração, essas verdades preciosas, que Ele possa estar lhe convencendo do seu pecado, da gravidade do seu pecado, e que Ele possa estar fazendo também isso conosco que aqui estamos, e que Ele possa estar tratando com a minha vida, que Ele possa estar tratando com a sua vida, para que a gente possa sair desta pandemia, para que a gente possa sair de tantos outros males advindos da parte de Deus, e possamos sair melhor do que quando nós entramos, como era o propósito de Deus aqui. O propósito de Deus não era acabar com Israel, mas o propósito de Deus era restabelecer Israel. O propósito de Deus era restaurar aquela nação, porque aquela nação não era nação qualquer, não era uma nação pagã. Aquela nação estava destinada a ser um sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E não podia viver de todo jeito, tinha que viver na presença de Deus. E a humanidade está dividida entre a igreja, aqueles que pertencem a Deus, e aqueles que não pertencem a Deus, que estão fora da igreja. E principalmente a igreja precisa andar nos padrões de Deus. Mas aqueles que não estão na igreja precisam também reconhecerem que sem Deus elas nada são. Precisam reconhecer que precisam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e se reconciliarem com Deus, para que não sejam exterminadas, não é somente por Covid ou qualquer outro mal que tenha assolado a humanidade na história, mas para que não venham ser eternamente objetos da ira de Deus no fogo eterno. São verdades, irmãos, assombrosas, mas ao mesmo tempo são verdades graciosas. Porque Deus não faz estas coisas de bom grado, Deus não faz essas coisas por fazer, porque Deus é vingativo. Não, pelo contrário. Os males que existem são o chamado de Deus à conversão, são o chamado de Deus para que as pessoas se voltem para Ele, para que as pessoas percebam que fora de Deus não há vida, que o salário do pecado é a morte. Que o propósito da vida delas, como foi cantado nesta noite, não é viver de balada, não é viver de festinha, não é viver aliado àquilo que desagrada a Deus, mas é viver na presença de Deus. Mas para viver na presença de Deus é necessário confessar os pecados e ser tratado espiritualmente. Não é de todo jeito. E finalmente, para aplacarmos a ira de Deus, é necessário sacrifícios espirituais, que lhes sejam agradáveis. É o que diz o verso 25, que nós lemos no início, que a peste só cessou de fato
quando ele erigiu um altar e ofereceu ali 2 tipos de sacrifícios: holocausto e oferta pacífica, ou oferta de comunhão. Um era para o perdão do pecado, o holocausto, e o outro era uma forma de reconciliação com Deus, era um sacrifício de ações de graças. Isso nos mostra, meus amados irmãos, o seguinte: que para o homem de fato aplacar a ira de Deus, além de tudo que já foi dito, ele precisa de um sacrifício expiatório, e este sacrifício hoje só é possível através do sangue de Jesus. Na época de Davi, foi possível através do sangue de animais, que eram mortas como vítimas substitutas dos transgressores, naquele sacrifício do holocausto, onde eram queimadas ali e o sangue era derramado. Às vezes a gente vê as pessoas, precisando de sangue para sobreviverem, para lutarem contra a morte. Quem tiver sangue A positivo, quem tiver sangue B, O, A negativo, e assim por diante, os tipos de sangue que existem, Doe, As pessoas sempre fazem essa campanha para salvar vidas. Isso não está errado, isso está certo. Mas para salvar a alma do homem, para reconciliar o homem com Deus, não existe sangue A, nem sangue B, nem sangue C, só o sangue do Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam de uma expiação dos seus pecados, para que o mal, a praga, a peste, as consequências dolorosas do pecado possam cessar em suas vidas. Agora, o interessante, para concluirmos aqui, é que mesmo aqueles que já foram alcançados pelo sacrifício expiatório, eles podem oferecer outros sacrifícios, porque Davi, além dos holocaustos, ele ofereceu sacrifícios de comunhão, de ações de graças, os sacrifícios pacíficos. E há muitos textos na Bíblia, nós não vamos ler porque não dá tempo, vamos ler apenas um. Há muitos textos na Bíblia que diz que através de Jesus e do seu sacrifício, nós podemos oferecer a Deus muitos outros sacrifícios espirituais que lhes são agradáveis. Se você, por exemplo, lê em Romanos 12:1, é dito que nós podemos oferecer os nossos corpos como sacrifício a Deus, Se você lê em Filipenses 4:18, é dito que as nossas boas obras podem também ser oferecidas como sacrifícios agradáveis a Deus. Em 1 Pedro 2:5 também fala de sacrifícios que são agradáveis a Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Inclusive ele usa lá esta expressão. Mas o texto mais claro para mim é Hebreus 13:15 e 16, que diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, o homem precisa oferecer a Deus, ou se oferecer a Deus, por meio do sacrifício de Jesus e também por outros sacrifícios que fluem do sacrifício expiador do nosso Redentor. Eu acredito, meus amados irmãos, que se a humanidade, imagina a humanidade todinha, Paraíba, outros estados do Brasil, as autoridades políticas, religiosas e assim por diante, as pessoas da Argentina, da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da África. Imagina esse povo tudo vestido de luto, tudo pranteando pelos seus pecados, tudo querendo ser tratado pelas suas iniquidades, tudo se refugiando no sacrifício de Jesus, todos querendo oferecer a Deus sacrifícios espirituais, de louvor, de adoração. Meus irmãos, eu acredito que Deus olharia para essa humanidade de uma forma toda especial, se as pessoas na terra fizessem a vontade de Deus. Mas as pessoas querem o pecado.
As pessoas querem continuar nas suas transgressões. Desse jeito a praga não cessará. Mas nós que somos segundo o coração de Deus, como Davi, nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos aceitar passar pelo tratamento espiritual. E nós vamos nos refugiar no sacrifício de Jesus. E através desse sacrifício maior, dizer: Senhor, aqui está meu corpo, aqui está meus bens, aqui está tudo que tenho e que sou, para te oferecer em adoração. Porque sem o Senhor, longe do Senhor, não há vida, só há morte. Mas junto do Senhor a praga cessa e a salvação para todo sempre. Que Deus aplique esta palavra no meu e no seu coração. Uma rápida oração. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, diante da tua palavra, Senhor, que foi anunciada nesta noite, nós pedimos somente uma coisa: que o teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, ele convença cada um que aqui está presente e aqueles que nos acompanham pela internet, que ele convença cada um dos seus pecados, da justiça e do juízo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.